gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, o Dodoca para os íntimos. E hoje eu vim mostrar para vocês uma listinha que eu compilei de 30 livros que eu quero ler antes de completar 30 anos. Para quem não sabe, eu tenho 25 anos. Este ano eu vou fazer 26 no final do ano. Então, me dá um tempo muito legal, né? Um tempo bom, 5 anos aí praticamente, para que eu complete essa lista de 30 livros. E isso seria uma média que seria bem impossível para mim completar, né? No ritmo de leitura que eu tenho, não seria uma coisa muito exorbitante. Existem só algumas questões que complicam. Primeiro, esses livros, quais são os livros que eu coloquei nessa lista? Primeiro, são livros que eu acredito que são meio que lacunas na minha formação de leitora ou nos livros que eu gostaria muito de ler. Eu acho que são lacunas que eu tenho na minha vida de leitura e que eu quero preencher. E, além de tudo, vocês vão ver um tema muito comum aqui desses livros, que é o quê? Eles todos são livros grandes, bem grandes, assim. A maior parte calhamaços de 400 páginas para cima. Então, acho que a gente acaba adiando muito as leituras desses livros grandes, mas que são livros que eu quero muito ler e que eu acho que fazem muita falta na minha vida de leitura, tá? Gente, tenho esse caderninho aqui de leitura que eu acabei de ganhar dos meus pais. Muito obrigada, pais, que se vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já estou utilizando muito bem. E eu fiz aqui a lista, vou mostrar pra vocês só, tá? Como é que eu fiz, tá vendo? Eu fiz tipo um scrap. Aí eu botei 30 livros antes dos 30, aqui tá a lista. Se um dia vocês quiserem que eu mostre o caderno de leitura, eu mostro, tá, gente? Mas ele ainda tá ainda tô construindo ele, porque a gente ainda tá no início do ano. Mas aí eu coloquei aqui a listinha e eu vou mostrar pra vocês os livros, tá? Eu vou mostrar, não tem ordem, tipo assim, eu não quero ler esse primeiro, não. Eu quero ler esses livros até eu completar 30 anos, pelo menos. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro, gente, são 2 livros, na verdade. É um box que eu tenho aqui, que tá até meio... Nossa, tá até com poeira, tem que tirar essa poeira. Mas esse box são 2 livros, tipo assim, fundamentais na literatura mundial. E eu nunca li. Vergonha da minha vida. Que é a Ilíada e a Odisseia, do Homero. Eu vou tirar aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar desse box, só pra mostrar pra vocês. O box em si não é muito forte não, tá? Mas os livros são das edições da Penguin Companhia, tá? Esse aqui é a Odisseia e esse aqui a Ilíada. E tá vendo? Eles são bem grossinhos. E isso aqui são epopeias muito importantes, tá? Da literatura mundial, que são textos basicamente fundadores para várias coisas que a gente assiste e que a gente lê desde então, né? Até eu acho que vai ter um filme da Odisseia. E então eu quero muito ler esses livros aqui, porque eles estão faltando na minha formação. E eu acho uma vergonha ainda não ter lido. Próximo livro é um livro que eu corri, queimei a largada e comprei ele em inglês, porque eu não queria esperar para comprar em português, porque essa edição demorou a sair em português, ela saiu há pouco tempo no Brasil. Mas aí acontece que eu acho que eu me dei mal, porque primeiro que as edições que saíram no Brasil são lindas, né? Tem edições de editoras lindas, e eu já ouvi dizer que é um livro complicado de ler em inglês. Então eu comprei esse aqui, é o Middlemarch, da George Eliot, e eu comprei na edição em inglês da Penguin Classics em inglês, só que eu acho que eu me dei mal, porque eu acho que ele é um pouco complicado, né, pra ler o inglês. Eu já tô acostumada a ler inglês, mas às vezes quando eu pego livros assim de outras épocas fica mais complicado. Mas quando eu for ler, eu conto pra vocês se eu conseguir ler de fato aqui ou se eu precisei recorrer a uma edição em português. Gente, próximo livro é um livro que eu vou ler este ano ainda. Eu já tô planejado, já tá na minha lista de livros para ler esse ano, que é o Drácula, do Bram Stoker. Também um grande clássico e que eu acho que é muito diferente do que as pessoas imaginam, né? Porque é uma história de vampiro, talvez a história que fundou esse gênero, mas ele é um pouco diferente do que as pessoas pensam. Ele é
em forma de diários, eu acho. Então, tô muito interessada para ler. Eu vou ler ainda esse ano esse livro, tá? Com certeza eu vou ler esse livro esse ano. Então, aguardem aí para vocês saberem o que eu vou achar. Próximo livro, também um grande clássico, é Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Eu já li um livro do Charles Dickens porque eu fiz um curso online na época sobre um livro dele que chama O Conto de Duas Cidades. E aí eu li esse livro pra depois fazer esse curso que foi online e tal. E, gente, foi muito boa experiência. Eu adorei aquele livro, Um Conto de Duas Cidades, e ainda teve o debate, então foi mais rico ainda. E eu fiquei com mais vontade de ler Dickens, né? Que é um grande clássico inglês. Então, eu tenho aqui o Grandes Esperanças e eu vou começar por ele. Se eu gostar mais, aí depois eu pego os outros, porque o David Copperfield eu acho que é maior ainda do que esse, tá vendo? Todos esses que eu mostrei até agora pra vocês são calhamaços, mas eu vou tentar. Próximo livro é um livro talvez fundamental para quem quer estudar, como eu assim me interesso muito sobre isso, pela questão da América Latina, né? Esse livro é As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. E eu acho que ele é um livro que vai ser muito rico nesse estudo da vivência latina e de talvez se encontrar como brasileiro latino, né? Porque a gente sabe que o brasileiro tem um pouco essa dificuldade, talvez pela diferença das línguas, talvez, enfim, não sabemos muito bem, mas a gente tem um pouco essa dificuldade de se entender como latino. E esse livro eu acho que vai ser muito interessante, né? Aqui atrás ele está dizendo que remontando a 1970, sua primeira edição, atualizada em 77, quando a maioria dos países do continente padecia de ditaduras, este livro se tornou-se um autêntico clássico libertário, um inventário da dependência e da vassalagem de que a América Latina tem sido vítima desde que aqui aportaram os europeus no final do século XV. Então, acho que vale muito. Outro livro, gente, é outro classicaço, que é o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Esse livro já teve filme, 2 filmes, né? Você teve um filme mais antigo e você tem um filme mais novo com a Greta Gerwig, que é uma diretora que eu gosto bastante. Eu não assisti porque eu não li o livro e eu não quis assistir, mas acho que falam bem do filme. E eu quero muito ler esse livro, né? Ele é uma edição fofinha, ele tem até o fitilhozinho, tá vendo? E eu quero muito ler, porque eu gosto bastante desses clássicos centrados na figura feminina, né? Então, a Jane Austen, as Irmãs Brontë, eu amo. Então, eu acho que esse aqui vai ser no mesmo viés, por isso que ele é uma grande aposta que eu tenho aí. Também lerei nesse espaço de 5 anos. Agora, um clássico da literatura portuguesa que eu também ainda não li é Os Maias, de Eça de Queiroz. Olha só, também um grande calhamaço. E Os Maias, eu gostei, eu li o Primo Basílio, do Eça de Queiroz, 2 vezes, eu adoro aquele livro. E eu gostei muito do Essa, né? Por mais que algumas pessoas achem ele um pouco maçante por causa do realismo, por causa das descrições, eu gosto, tá? Eu acho que não tirou da minha experiência de leitura. E esse aqui talvez seja ainda mais, né? Porque ele é maior, mas eu tenho vontade de ler. É sobre uma família. Eu amo sagas familiares, né? Dramas familiares. Então, eu tô com muita vontade de ler. Tá aqui Os Maias. Na mesma pegada de drama familiar, de histórias de uma família, é Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Esse livro aqui dizem que é legal começar o Thomas Mann por ele, ou algo assim, porque o Thomas Mann escreveu A Montanha Mágica, que é uma montanha que eu ainda não irei escalar, tá, gente? Isso é importante dizer, eu esqueci de dizer isso pra vocês no início do vídeo. Esses livros eu coloquei nessa lista porque são livros que eu já tenho. Então eu não quis colocar livros que eu não tenho ainda, porque eu achei que ia me enrolar, sabe? Eu achei que eu ia ter que primeiro comprar pra depois, enfim. E eu já tenho muitos livros que eu quero ler e que eu acho que são importantes pra mim, então eu resolvi colocar só os que eu tenho. Então, por exemplo, A Montanha Mágica é um livro que eu quero muito ler algum dia, mas eu ainda não coloquei, entendeu? Então eu coloquei esse aqui, Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Eu já li um outro livro do Thomas Mann, que foi o Morte em Veneza,
E esse que diz, né, decadência de uma família, então me interessa bastante. Agora, outro clássico que todo mundo diz que é maravilhoso e que, nossa, mudou as vidas é O Conde de Monte Cristo, gente. Essa edição, vamos lá, vamos dar crédito. Essa edição, ela é pocket, né? Então ela é de bolso da Zahar, ela tem a fitinha também. E ela tem algumas questões, porque, tipo assim, como ela é pequena, a folha dela é um pouquinho mais fina e tal, mas eu vou tentar ler nessa edição mesmo, né? Ela, como ela é pocket, mesmo sendo um livro grosso, talvez seja mais fácil de carregar. Porque tem uns aqui que eu vou mostrar pra vocês que é impossível de carregar, eu vou ter que ler em casa. Então, essa aqui talvez seja mais fácil de carregar. E essa é uma história que dizem que é, tipo assim, um novelão, e eu amo história assim. Então, essa aqui, com certeza, vou ler no período estabelecido previamente. Outro grande clássico que eu ainda não li é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu também, essa edição podre, gente, de bolso da LPM Pocket. Mas, qual é o problema? Essa edição era do meu pai. O meu pai leu esse livro. Inclusive, informação aleatória. O meu pai quase não lia nada ficção. E aí ele pegou esse livro aqui, foi esse escolhido para ele ler depois de 1000 anos sem ler nada de ficção. Eu acho que ele gostou, mas agora eu já tô iniciando ele mais calmamente nos livros. Mas ele pegou esse aqui, porradão. E esse livro aqui eu tenho muita vontade de ler. Eu até, outro dia no Sebo, naquela vez que eu fui ao Sebo e eu filmei pra vocês, eu vi um livro, eu vi o Crime e Castigo na edição da 34, eu fiquei muito tentada a comprar pra dar esse aqui embora, mas eu me segurei e peguei um livro que eu não tinha ainda. Então, esse aqui é um outro clássico russo que eu quero muito ler. Já li Dostoiévski, mas ainda não li nada extenso dele. Li só o Memórias do Subsolo e o Noites Brancas, então eu quero muito ler uma coisa, um trabalho maior. Agora, gente, esse aqui talvez seja o maior livro que eu tenho na minha estante e o maior livro que eu queira ler, né? Que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Peraí, pausa para... Gente, olha isso, aqui é uma arma, isso aqui é um objeto perigoso. Então, por exemplo, isso aqui, tá vendo? Não dá pra levar na bolsa, na mochila, pra trabalhar, entendeu? Ele tem que ser lido em casa, na mesa, né? Então, ele é mais complicado, então vai me demandar um tempo maior, mas eu quero muito ler. Eu tenho essa edição aqui da Martin Claret, ela tem até 2 fitas, tem 2 fitas, tá vendo? De tão extenso que é. Mas é um clássico aí imperdível. Você tem o filme, né, o musical, que é muito famoso. E eu também não assisti porque eu quero ler o livro. Então, tá aqui. Agora, um livro que não é um clássico, mas eu quero muito ler ainda nesse período, é o A Idiota, da Elif Batuman, que é uma autora, eu acho que ela Não, nasceu em Nova York. Tá, nasceu em Nova York, mas é porque eu acho que esse livro aqui fala sobre uma menina, uma mulher de descendência turca, isso, filha de imigrantes turcos. E é um livro sobre se encontrar ali na juventude, na universidade. Eu já passei um pouco dessa fase, já não tô mais na universidade, mas acho que ainda vale nesse momento entre os 20 e 30 anos que a gente ainda tá tentando se encontrar em vários momentos, então quero muito ler esse aqui. Outro livro que eu vou ler ainda e que eu acho muito importante também para minha formação de um ideal é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Eu comprei este box aqui, que vem, que é o box da Nova Fronteira, que é, na minha opinião, a melhor editora que faz box. Os box são sempre firmes e de boa qualidade. E eu comprei essa edição aqui na Bienal do Rio, que foi ano retrasado. Então, eu comprei porque a Nova Fronteira deu desconto para professor, então eu comprei. Ele vem em 2 volumes, né? Esse aqui é o primeiro, ó. Volume 1, Fatos e Mitos, e o volume 2, A Experiência Vivida. Então, ele vem em 2 volumes e vem um livretinho aqui também, tá vendo? E eu tenho muita vontade de ler, porque eu acho que, por mais que a gente possa problematizar várias questões que são vistas nesse livro, ainda tem muito do que a gente pode aproveitar para falar hoje em dia sobre feminismo e tal, sobre o papel da mulher. Agora, outro livro que está caminhando para virar um grande clássico brasileiro, né, gente? Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, também um senhor livro.
E eu quero muito ler esse aqui. De vez em quando eu vejo umas entrevistas da Ana Maria e me dá mais vontade de ler ainda, mas como também demanda um tempo, a gente fica assim com medo, né? Por conta do tamanho, mas vou ler. Outro clássico que é um buraco na minha formação é Dom Quixote, né? Esse aqui, um engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, do Cervantes. É um livro também fundador, né, gente, da literatura. Olha, tem até... Esse aqui tem até uma ilustração, nem sabia. Eu comprei esse livro aqui num sebo e ele tem uma página meio de Bíblia. Olha o barulho. Muito de Bíblia, né? Não sei como é que eu vou fazer aqui, mas vou ler de qualquer jeito, tá, gente? Também é um livro que eu considero uma lacuna na minha formação leitura, que eu quero retificar isso. Este livro aqui, gente, é um livro que ele é uma relação... Parece que eu e ele temos uma relação mística. Por quê? Eu já tentei ler esse livro e eu não consegui quando eu era... Mas eu acho que eu não consegui porque eu era adolescente. Eu tentei ler quando eu era adolescente, me fez mal, eu dei ele embora. E aí o Juan, meu marido, me deu ele de novo sem saber da minha história com ele. Então eu falei assim, não, tem alguma coisa me chamando pra ele, eu tenho que ler, eu tenho que ultrapassar isso. E agora, como eu já tô mais velha, eu acho que eu tenho mais estômago pra ler. Tô falando do Lolita, do Nabokov, né, que é um livro sobre pedofilia. Eu acho que muita gente entende esse livro errado, entende como uma fantasia, mas eu acho que ele é talvez uma crítica, vamos ver, né? Quando eu era adolescente eu não consegui ler, eu acho que me senti muito desconfortável, mas eu vou tentar de novo. Eu acho que eu tenho que ler esse livro e ele é até um pouquinho mais fino em comparação dos outros, mas vamos ver o que eu vou achar. Este outro livro aqui, também achei num sebo, essa edição eu achei bem interessante, e é um livro que hoje em dia ele é bastante problematizado, mas eu quero ler também para entender de onde vem isso, que é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, que deu origem ao filme clássico, né, gente? É um filme que ganhou o Oscar, inclusive eu acho que foi o primeiro Oscar para uma pessoa negra, foi por causa desse filme. Então tem até um panfletinho aqui, tá vendo? Com acho que é o Clark Gable que fazia, né, o principal, enfim. Tá aqui, né, um livro que eu acho que a gente problematiza, mas eu acho que eu quero ler pra dar o meu parecer também. Outro grandão do Dumas também é Os Três Mosqueteiros, também nessa edição, que também é difícil de levar pra fora, então vou ler em casa, né, também essa aqui. E um grande clássico também, já uma história que já caiu aí quase no imaginário popular, mas pouca gente leu esse livro, eu acho, né? Então, eu quero também chegar a ele em algum momento nesses anos aí. Este aqui também uma lacuna na formação de ideologias feministas, que é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Vai falar um pouco sobre, acho que a questão da Casta das Bruxas, né, que a gente teve, que foi um movimento bastante complicado de morte, na verdade, intelectualidade da mulher, né, porque essas mulheres que morriam, elas não eram bruxas no sentido de caldeirão, a gente sabe muito bem disso, então me interessa bastante. Um livro aqui de um ganhador do Nobel, eu quero fazer tipo um projeto algum dia, não sei quando, de ler todos os ganhadores do Nobel, sim, de forma talvez possível, né? Não todos os livros, mas talvez um livro de cada um, alguns eu já li, né? Então, esse aqui é do Coetzee, Desonra. Eu acho que é sobre um professor, isso. É um professor de poesia que não consegue se situar na conturbada realidade da África do Sul pós-apartheid. Não sei muito bem, não quero saber também, quero entrar meio sem saber. E tá aqui. Esse é mais fininho também, tá vendo, gente? Então esse aqui talvez seja mais rápido eu ler. Esse aqui é um livro que eu tenho medo de ler. Eu tenho receio de ler. Porque eu adoro a Sylvia Plath, mas eu só li poesia dela. Eu nunca li nada, eu nunca li esse último romance dela aqui, né? Antes dela, infelizmente, se suicidar. Esse aqui é o A Redoma de Vidro, e ele é um livro que fala justamente sobre essa juventude de uma menina que tá se encontrando ali no seu trabalho e só que ela lida com a depressão. Então esse livro é meio bad vibes. Mas eu quero ler porque eu acho que eu também tô nessa fase em que
protagonista talvez se encontre, muitas das coisas elas se interligam, né, com a nossa vivência. Mesmo que você não esteja passando exatamente por aquilo, mas é uma vivência, são questões muito parecidas que a gente acaba passando. Então, eu quero ler, não sei quando, ele é até mais fino, mas ele, pela sua carga muito pesada, eu não sei quando é que eu vou pegar, né? Eu não sei se eu quero pegar ele num momento que eu esteja triste, um pouco triste, e aí terminar de ficar triste, ou se eu pego ele num momento feliz e aí acabo ficando triste. Se alguém já leu, me indica aí como é que você fez, enfim, um cuidado pra gente ter quando ler esse livro, tá? Outro livro aqui que eu quero ler, gente, é um livro que talvez seja um pouco desconhecido no Brasil, eu acho que não tem tradução pra ele aqui, que é o The Mysteries of Udolpho, da Anne Radcliffe. E por que eu peguei esse livro aqui? Porque esse livro, o meu livro favorito da Jane Austen é o Abadia de Northanger. E esse livro, ele é uma paródia dos livros, dos romances góticos, que é esse aqui, né? Que, inclusive, esse aqui é muito mencionado naquele livro como o romance gótico. Então, assim, eu queria saber da onde vem isso. Por isso que eu tenho esse livrinho aqui. Ele é um senhor livro também, e ele é em inglês, eu não sei como é que vai ser também para ler. Essa página desse Oxford World Classics também é meio, assim, um papel meio bíblia, mas era a única que eu achei, assim, então um dia eu quero ler esse aqui, nesse tempo aí dos 5 anos. Outro livro que eu nunca li, eu devia ter lido quando eu era mais jovem e não li, que é O Mundo de Sofia, que é um livro até jovem, porque ele é publicado aqui na Cia das Letras, que é o selo tipo jovem adulto da Companhia das Letras. Então, ele é uma lacuna que eu tenho lá de trás e eu ainda quero ler, porque eu acho que, independente da idade, você pode tirar coisas dos livros, inclusive livros infantis, e então acho que não tem esse problema, mas é um romance da história da filosofia, tá? Professores de filosofia da escola já tinham falado sobre esse livro pra mim, e eu fiquei com muita vontade de ler, mas acabei nunca lendo, e então eu lerei ele em algum momento aí. Agora, este aqui vai ser lido quando eu chegar aos 30, talvez quando eu estiver na porta, 29, porque ele é A Mulher de 30 Anos, do Honoré de Balzac. Justamente, o nome, né, balzaciana, vem desse livro aqui, A Mulher de 30 Anos. Então, quando eu estiver chegando lá, na portinha, aí eu vou ler esse aqui, né? Porque eu não sei muito bem também sobre o que se trata. Tá escrito aqui: a mulher de 30 anos tem atrativos irresistíveis. A mulher jovem tem muitas ilusões, muita inexperiência. Vamos ver o que eu vou achar. Outro livro que eu quero muito ler é De Amor e Trevas, do Amos Oz, que é um escritor e ele morreu recentemente, eu acredito. 2018, morreu recentemente. E ele nasceu em Jerusalém. E aqui eu acho que vai contar um pouquinho sobre a infância dele lá, como é que foi e tal. Então, e todo mundo fala muito bem desse livro. Eu nunca vi uma pessoa que leu esse livro e não amou. Ele também é um pouquinho grosso, mas eu tenho muita vontade de saber. Ele aqui atrás fala um pouquinho, né, sobre, enfim, como vai ser a vida dele. É tipo uma autobiografia isso aqui. Esse livro aqui, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. Foi um livro que eu achei num sebo aleatório e eu comprei porque eu tenho muito interesse pela Irlanda, que foi o livro Trindade, do Leon Uris. Esse livro aqui é O Romance da Irlanda. Eu acho que ele vai falar sobre a história da Irlanda e eu tenho muito interesse. Então, tá aqui pra mim. E ele também é um senhor livro, tá? Eu não sei nem... É da Record, mas é uma edição bem antiga. Eu acho que esse autor, ele também não é muito publicado hoje em dia no Brasil, mas tá aqui. Trago depois o que eu achei pra vocês. Agora, um livro que eu também não li e também não assisti o filme, assisti pedaços ali quando o Juan tava assistindo, que foi O Hobbit, do Tolkien. O Juan tá até lendo, ele tá marcando aqui no fitilho, mas eu quero muito ler esse livro. Ele também não é muito grosso e ele é um livro único, né? Mais ou menos, porque o universo do Tolkien se conecta em tudo, mas ele não é a trilogia, ele não faz parte dessa trilogia, eu acredito.
Se tiver algum especialista aí, me coloca aí. E eu já ouvi dizer que é melhor começar pelo Hobbit. Também, se tiver um especialista, coloca aí. Se eu começo pelo Hobbit, pela trilogia do Senhor dos Anéis, o que eu faço? Porque eu não sei, mas essa edição é muito linda. Olha isso. E ela veio com um mapa. Tipo assim, ela tem um mapa solto, um pôster. Mas ela veio com um mapa aqui. Ela é toda ilustrada, olha só. Enfim, muito lindo e eu quero muito ler. É uma história, pô, ultra clássica, né? Agora, como eu falei pra vocês, eu não coloquei livros que não estão aqui na minha estante. Então, eu coloquei esse livro aqui, Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, porque eu nunca li nada do Érico Veríssimo. E como eu não tenho O Tempo e o Vento, eu coloquei esse aqui mesmo porque eu quero conhecê-lo. Eu acho importante conhecer esse grande autor da nossa literatura brasileira. E como eu só tinha esse aqui, eu falei, por que não, né? Então, também quero muito ler O Tempo e o Vento, mas eu não tenho ainda. Então, eu botei esse aqui mesmo só para me iniciar na escrita do Érico Veríssimo. E por último, gente, mas não menos importante, é um também calhamaço, que é A Queda do Céu, do Davi Copenaua e Bruce Albert. Aqui embaixo está escrito Palavras de um Xamã Yanomami. Esse livro aqui, todo mundo que lê diz que ele é até um pouco difícil, sabe? Porque ele vai falar sobre uma história, eu acho que é um grande xamã em porta-voz do Yanomami oferece esse livro um relato excepcional, ao mesmo tempo testemunho autobiográfico, manifesto xamânico e libelo contra a destruição da floresta amazônica. Pô, mais atual impossível, mais importante para a gente conhecer impossível do que esse aqui, quando a gente está falando das questões indígenas, está falando da destruição da natureza, que é o sustento dos indígenas. Então, eu quero muito ler esse livro aqui e eu vou ler nesse período de tempo estipulado por mim, tá bom? Gente, foi isso. Os 30 livros. Demorou um pouquinho. Mas e aí, me digam se vocês têm alguma lista assim, coloquem nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Do lado aí do nomezinho do Leitores da Dodoca tem escrito inscrever-se. Aperta esse botão inscrever-se. Dá like no vídeo, aperta no curtir. Comenta aí o que você achou dos livros, se você já leu esses livros, se você acha que são livros importantes, se você tem alguma sugestão a mais. E é isso, gente. Beijos e até a próxima.